Olá, boa noite, tudo bom? Aqui quem está falando é Maria Pires e eu vou começar a nossa aula com um pensamento que é do Pedro Calabres. Eu faço curso com ele, é uma pessoa maravilhosa e hoje eu não vou falar exatamente como ele disse, mas a questão é, para haver mudanças, é necessário que haja um minúsculo passo. E esse minúsculo passo, ele pode valer muito mais do que uma grande vontade. Então, muitas vezes a gente fica na inércia, na vontade de fazer as coisas e a gente não sai da nossa cachola. Tem uma moça que faz vídeos também e ela sempre se refere, quando a gente pensa, ela se refere ao cabeção. Eu acho muito engraçado esse termo, mas é mais ou menos isso. É que muitas vezes a gente quer tanto algumas coisas, mas a gente não tem a ação de fazer. Então, o que acontece? A gente fica sempre nessa vontade e fica sempre aqui, na nossa própria mente, nesse loop, e a gente vai e pensa e tem vontade e repensa de novo, mas a gente nunca dá o primeiro passo para realmente essa vontade, esse desejo se concretizar. Para quem não me conhece, eu sou Maria Pires e eu vou falar um pouco sobre como montar uma empresa em minha casa e exatamente quais são as mudanças que a gente deve ter, quais são as mudanças que a gente deve fazer para começar essa nova empreitada, digamos assim. Muita gente me pergunta se realmente é fácil. Não, não é fácil. Outro dia eu expliquei também sobre isso. Na vida, nada é fácil. Seja ele no emprego fixo, seja ele numa empresa pequena ou seja ele numa empresa grande, sempre vai haver obstáculos, a gente querendo ou não. Esses obstáculos, esses desafios, eles fazem parte da vida. Porém, eu prefiro ter esses obstáculos aonde eu já tenha uma ideia e também eu tenho um pouco controle sobre eles. A partir do momento que você é protagonista, a partir do momento que você se torna um empresário, a responsabilidade, claro, sua é grande, porém você acaba dividindo isso com os colaboradores. Quando eu comecei pequeno, inclusive hoje, só um parêntese, eu conversei com a funcionária, a ex-funcionária, a ex-colaboradora que trabalhou comigo, e eu achava que realmente eram 4 apartamentos de cara. E ela falou, não, Maria, não eram 4, eram 3, lembra? Aí começamos a conversar, ela falou, lembra daquele que era lá embaixo? E o hóspede tinha que subir a escada, atravessar tudo e ir no banheiro da recepção. Aí eu falei, agora sim. Então foi muito engraçado eu relembrar tudo isso, porque ela está me ouvindo, que legal. E foi muito interessante, porque a partir do momento que você começa algo e que você realmente, como eu posso dizer, que você trilha esse caminho, ele vai ficando mais fácil para você, porque você vai meio que dividindo as coisas, vai dividindo as funções, por mais que você esteja sempre ali, que você seja meio que o tronco, sempre vão ter galhos que virão, e às vezes os galhos nossa, te ajudam muito, na verdade, né? Porque você sozinho, imagina, você é um tronco só, você não vai conseguir fazer nada, você não vai dar frutos, você precisa realmente ter
né? Toda essa coupagem, né? Os galhos, depois as folhas, para aí sim virem os frutos. Na empresa é assim, na vida da gente é assim. Então você vai aprendendo, você vai ensinando, você vai meio que trilhando altos e baixos, mas você vai numa única jornada, digamos assim, você vai num único caminho. Então, essas mudanças, elas são cruciais nas nossas vidas. Isso serve para tudo, mas muitas vezes a gente fica de verdade com essas mudanças somente na nossa mente, ou a gente fica adiando, né? Fica na vontade e também fica nesse adia para a próxima semana, para o próximo mês, para o próximo ano, e as coisas passam, e a vida passa. Então, hoje cedo eu fui fazer algo aqui para a empresa. Fui numa outra empresa, numa pequena empresa que presta serviço. Eles fazem placas, eles fazem material decorativo. E eu fui exatamente porque eu preciso colocar umas notícias, né, umas notificações nos apartamentos. Aí durante o final de semana o Paulo me ajudou a organizar e aí eu fui hoje falar com esse empresário sobre isso. E é incrível porque eu conheço quando ele começou basicamente do zero. Ele começou numa época fazendo panfletos e hoje ele tem uma super empresa. Hoje ele estava me mostrando, me levou para mostrar que eles conseguem fazer até desenhos no metal. Eu fiquei impressionada, né? Porque assim, uma pessoa super jovem, muito jovem, e desde o início fez parte da minha jornada também. E começamos a conversar e falei para ele que eu tinha esse canal, que eu estava fazendo esse canal, exatamente para ajudar as pessoas a começarem a sua empresa no ramo turístico, como eu comecei, absolutamente do zero e na minha própria casa. Hoje, quando eu olho há 11 anos atrás, eu dou graças a Deus por tudo que conquistei. Não foi fácil, mas por outro lado, eu me sinto viva, eu me sinto realmente útil todos os dias. E todos os dias eu encontro pessoas novas, todos os dias há desafios, sim, mas são desafios que a gente resolve com facilidade, com presteza. Então, você que está aí, que realmente tem essa vontade, que tem esse sonho, que às vezes não quer de maneira nenhuma voltar a trabalhar, ou que você está sem saber o que fazer, está sem dinheiro, está, sei lá, desempregada, comece a refletir. Eu, quando comecei, eu realmente não tinha dinheiro. Eu peguei emprestado e assim, eu vou dizer, eu estou cheia de dinheiro hoje? Não, principalmente no período pós-pandemia, mas exatamente por eu ter uma atividade que tem um fluxo muito grande, quando realmente está tudo normalizado, e eu posso dizer para você que já está muito, quase que 100% normalizado, fica fácil você pagar as contas, fica fácil você às vezes pegar um empréstimo, fica fácil você realmente crescer porque o dinheiro gira e os bancos veem isso, porque claro, você tem contas, né? No início era minha conta pessoal, depois a gente mudou para empresa e eu fiz isso logo do início, exatamente sem saber, mas exatamente porque eu queria dividir, separar as coisas, não só aqui fisicamente, né, como eu já expliquei, panelas, copos, talheres e etc, porque eu usava a minha cozinha, mas principalmente o dinheiro. Para quê? Para que você possa ter uma ideia do que realmente entra. Então, muitas pessoas acham que ter uma empresa é mais gasto do que o que realmente entra. Não é verdade, porque se não fosse assim, aliás, se fosse realmente assim, se a gente realmente não fizesse dinheiro, eu não teria crescido o quão eu cresci e com certeza
honrei já muitas contas e irei honrar estas também. Então, se você quer começar algo seu, mesmo que seja pequeno. Então hoje eu me surpreendi, eu achava que realmente eram 4 de imediato e não era 3,5, porque essa moça me passou que ela falou, Maria, você esqueceu, as pessoas não queriam ficar lá, porque era muito longe, na verdade, para ir ao banheiro. Então era somente, às vezes, um estrangeiro que ficava, porque para eles não tinha, eu acho que muita, enfim, não exigiam muito, né? Mas os brasileiros exigiam bastante, ninguém queria ficar naquele quarto. Então, por muito tempo, eram somente 3, né? Então, mais motivo aí para você que tem 1, 2 apartamentos ou quartos vazios na sua casa, colocarem. E com o tempo a gente foi, claro, improvisando, fizemos o banheiro e fomos crescendo. Então, a partir do momento que você decide algo que você realmente quer fazer, o caminho vai, as coisas vão surgindo. O grande problema é isso, é a mudança de hábitos, é o medo da gente dar o primeiro passo. E isso é para absolutamente tudo. Eu vejo, às vezes, as pessoas que querem fazer atividade física, por exemplo. É uma dificuldade enorme, porque você sempre vai adiando. Então, às vezes tem de manhã, mas de manhã é difícil de acordar. Às vezes tem à tarde, mas à tarde tem um compromisso, eu estou cansada. Então, assim, a gente é mestre em dar desculpas e nunca começar aquilo que a gente realmente deveria fazer. Mas, em termos de abrir uma empresa, eu estou aqui de verdade para poder ajudar a quem precisar, a quem realmente me perguntar. Eu sempre fiquei disposta a isso, mas eu nunca tinha tido a coragem de fazer o que eu estou fazendo hoje. E confesso que não é fácil. De verdade, estar aqui desse lado da câmera fazendo o que eu estou fazendo, eu estou tremenda, estou sentada, porque eu estou com muito, eu não sei se é medo, mas é algo que realmente me desafia também. Mas, por outro lado, eu sei o quão algumas pessoas vão precisar desse apoio para começar, para perguntar o que fazer ou deixar de fazer. Pessoas que podem realmente mandar fotos e pergunta, Maria, o que você acha disso ou aquilo, que cor eu devo pintar o apartamento, quais os lençóis, que cor eu uso os lençóis, é melhor branco ou pode ser colorido? Então são tantas perguntas e eu podendo passar essas informações para as pessoas, isso é tão maravilhoso que, enfim, compensa o medo de eu estar aqui falando com você. Dito tudo isso, volto de novo naquela mesma tecla. Se você realmente tem um apartamento, tem um escritório e quer, sabe, fazer dinheiro com ele, não tenha medo, não fique preocupado que não vai dar conta, que realmente é algo muito difícil, que você não sabe cozinhar, que café da manhã, eu não sei nem fazer café, eu também não sei, eu também não sabia fazer café. E isso era uma das coisas que realmente eu precisei aprender, mas é algo que a gente vai aprendendo, que a gente vai aprimorando. Nem tudo é perfeito, nem todas as pessoas que vão te ajudar sabem tudo, mas quando você tem a vontade de fazer, a vontade de acertar, as coisas acontecem, né? Basta você realmente querer. Há 11 anos atrás, eu quando comecei a minha empresa, eu não tinha absolutamente nada aonde encontrar. E aí, voltando naquele rapaz que eu te falei dessa empresa, ele estava exatamente me falando sobre isso, me falando o quão difícil foi para ele começar na empresa sem ele ter respaldo em nenhum lugar. Ele falou, Maria, como foi difícil para mim começar algo
E eu procurava e eu não tinha aonde recorrer, eu não tinha com quem conversar sobre ou com quem discutir sobre. Então, eu sei que muitas pessoas, elas começam, mas elas perseveram e elas vencem. E é muito difícil realmente você encontrar um respaldo na internet. Infelizmente existem, ou felizmente tem um mundo de informações, mas nem sempre essas informações são muito úteis, né? E elas, muitas vezes, elas não te respondem aquilo que você quer resolver. Então, é muito importante que você saiba que eu irei sim responder, eu irei sim dar a minha opinião e a gente irá com certeza resolver e amenizar muitos itens que talvez você, né, fique parado ali sem saber qual é o próximo passo. Nós estamos preparando material em que eu irei fornecer em uma das lives, que é, por exemplo, para você que quer começar como MEI. Porque eu sempre falo, já que você vai começar a empresa, não começa simplesmente como a maior parte das pessoas fazem ou começam, que é simplesmente colocar um quarto, anuncia em um site e fica nessa, porque aí vem feriado, lota a cidade, as pessoas alugam um quarto e não perseveram. Dessa maneira, você ganha alguma coisa? Ganha, porque normalmente, se você mora numa cidade praiana, numa cidade onde tem atividades turísticas, ou uma cidade onde tenha universidade, enfim, ou indústria, existe um leque de hospedagens que você pode oferecer. Não é só hospedagem turística. Eu nem falo o nome da minha cidade exatamente porque as pessoas vão falar: ah, mas você mora numa cidade turística? Tá, mas quando eu comecei, ela não era tão turística assim. Eu comecei num bairro que não é centro, não tinha asfalto e por aí vai. Então, essas objeções a gente vai sanando ao longo do tempo. Eu não quero exatamente que você já comece a se comparar, mas você fala isso porque você está hoje numa cidade isso, numa cidade aquilo. Não é essa, como eu posso dizer, eu não quero que você pense por aí, porque existe sim o turismo de lazer, o turismo praiano, mas existe o turismo para as universidades, como eu falei, existe um turismo para as pessoas de indústrias, né? Onde vêm outros trabalhadores de outras cidades. E existe, sim, um leque enorme quando você realmente abre a tua mente. Você vai ver que existem várias oportunidades onde a gente pode começar, principalmente nessa área de hospedagem. E o que realmente requer nosso de imediato é pouca coisa. É uma cama, muitas vezes um criado mudo ou uma mesinha, um abajur, uns lençóis de cama, um jogo de toalha e arregaçar a manga e vamos, né? Então, você pode oferecer o café da manhã somente. Tem pessoas que oferecem, às vezes, o café da manhã e a janta, o que também é muito interessante, porque além de você ganhar pela hospedagem, né, alugando esse apartamento, você também pode conseguir agregar mais valor se você oferecer ou o café da manhã ou uma janta, ou às vezes os dois. Nós aqui, desde o início, a gente só oferece mesmo o café da manhã. Houve um tempo antes da pandemia, aonde a gente tinha um bar e tinha um cozinheiro excelente, então ele fazia a janta para quem quisesse. Tinha vários pratos e algo fácil, prático, mas não sei se eu irei reabrir. Por mais que esteja passando tudo, é algo que
não sei se faz sentido agora. Ele acabou saindo, mudou de cidade, então não sei o que irei fazer. Mas isso é só para te dar uma opinião, te dar uma abertura, uma visão de que há também essa disponibilidade, tá? Então você pode realmente fazer bastante, uma variedade bastante grande, né? Em relação à hospedagem. E de novo, as pessoas, elas acham que é muito burocrático, elas acham que tem que ter uma infinidade de coisas. E eu pensei assim, eu fui atrás de uma consultoria e se eu tivesse seguido a consultoria, eu não estaria aqui hoje para falar com vocês, porque eu teria desistido. Se fosse para eu fazer 1/3 do que eles falaram que eu tinha que fazer antes de começar, eu não teria começado. Então, não procurem, de verdade, assim, claro, se você quer fazer algo grande, procura, mas você vai realmente sentir na pele as dificuldades em que muitas consultorias, elas impõem, digamos assim. Porque a primeira coisa que ela quer saber seu é a parte financeira. E quando você está, como eu estava naquele momento, sem dinheiro nenhum, como você vai falar sobre um plano financeiro, entendeu? É a mesma coisa de falar, ó, desiste, porque não é para você, não vai dar. E eu sou prova viva de que realmente eu não tinha o dinheiro e eu cheguei aonde eu estou. Por quê? Por causa de perseverança, por causa, né, de não dar ouvidos exatamente ao convencional, ao que realmente é praxe. E muitas vezes aquilo que é praxe, esquece que você tem meios, que você tem como correr atrás de outras maneiras, que às vezes você tem talentos que isso supera qualquer dinheiro no banco que você tem. Então, tem muita gente que tem muito dinheiro no banco e não faz absolutamente nada. Por quê? Porque talvez elas não tenham o talento ou a necessidade de usar esses talentos. Porque muitas pessoas têm talento, bom ou mal, pouco ou realmente muito, todo mundo tem. O que basta, na verdade, o que precisa realmente é trazer isso à tona. Então, eu agradeço muito não ter ouvido a consultoria, fiz, né, e fiz outros cursos também, até antes, e eu fiquei com muito receio, e eu sabia que se eu fosse por aquele conselho, se eu fosse seguir aquele conselho, aquele caminho, de verdade, eu não iria abrir. Como eu desisti, por exemplo, de ter feito uma outra atividade na área rural que eu queria. E acabei não fazendo porque realmente a consultoria foi, né, foi tão boa que me falou que eu tinha que ter X todos os dias para poder gastar e aquilo eu, na hora, eu não tinha. Quando você quer abrir um negócio é exatamente porque você não tem, você quer arrumar uma solução para a tua vida. Então, fica de novo mais uma dica. É importante você saber, mas assim, não se desencoraje por causa dessas barreiras que vão realmente existir. Então, é por isso que eu te falo, hoje conversando com esse rapaz, eu entendo. E entendo muitas vezes as pessoas não fazerem as coisas ou não construírem nada para si, exatamente por esbarrarem nessas dificuldades. E às vezes, se você é meio que autodidata e vai querer fazer sozinha e vai procurar ajuda e tudo, muitas vezes você esbarra em ajudas que, na verdade, são frias, são burocráticas, são ajudas que não te alavanca, que não te puxa pela mão e te mostra realmente o que fazer. Mostra sim essa parte burocrática. Claro que depois você vai correr atrás, sabe? Você vai na prefeitura ou você vai abrir um MEI,
É tudo muito prático hoje em dia, muito prático. Então, as pessoas têm muito medo, porque o que aparece às vezes é como se fosse um bicho de sete cabeças, e não é. Quem já passou por isso, quem já trilhou isso, né, esse caminho, é muito prático, é muito fácil, e eu vou com certeza te mostrar o quão fácil é. A única coisa que eu não posso fazer é fazer você tomar essa decisão. Hoje eu estou aqui exatamente tentando mostrar para você que é fácil, mas a sua decisão, a sua mudança, quem pode decidir é somente você. Eu estou aqui para te ajudar, mas eu não posso fazer essa mudança por você. Então, a primeira grande decisão é essa. A partir do momento que você decidir, aí sim eu posso te ajudar a trilhar o caminho que você escolheu. Então, se são 2, 3 apartamentos, 5 ou mais, eu estarei aqui para te ajudar mesmo, porque, de novo, comecei pequena, hoje eu tenho 30 suítes e eu tenho certeza que eu tenho uma bagagem e que eu posso te ajudar de alguma maneira, caso você queira, a trilhar um caminho às vezes mais fácil do que o meu, porque com o tempo a gente vai ganhando experiência e a gente vai sanando os problemas de uma maneira muito mais rápida, muito mais fácil, né? Que mais que eu posso falar? Eu acho que a princípio é isso. Não tenha medo, não hesite em tomar essa decisão se você realmente está numa situação difícil, numa situação às vezes financeiramente realmente que você não vê saída. Existe sim, existem saídas. Tá? Gente que às vezes se desespera e acha que não tem como. Tudo nessa vida a gente consegue, basta querer, basta pensar, basta refletir e basta realmente tomar uma decisão. Sem essa decisão a gente não consegue ir a lugar nenhum. Então a coisa mais difícil que tem é você decidir. A partir do momento que você decidir por você e pela tua família, você vai ver que as coisas se encaixam. E muitas pessoas têm essa objeção de que, mas sou eu sozinha. Se as pessoas que estão ao teu redor de imediato não comprarem essa ideia, não vierem contigo em termos de ajudar, de agregar realmente para que você comece essa empresa, não, sabe, não se deixe vencer por elas. Comece você, porque a partir do momento que a gente começa, a gente consegue realmente trazer outras pessoas. E se essas pessoas, às vezes, ao teu entorno não vierem, aparecerão outras pessoas que compartilharão, sabe, desse teu sonho, colaboradores que às vezes é muito mais fácil de lidar, porque o colaborador às vezes é mais do que um colaborador, às vezes é mais do que um irmão ou uma irmã. Então, não pense em montar algo e contar com as pessoas da família. Às vezes é mais fácil você contar com uma outra pessoa de fora que vai vir, que vai te ajudar, que vai crescer e vai fazer a empresa crescer muito mais do que às vezes aquele que você espera, um primo, um irmão, um marido ou uma mulher. Não conte somente com eles. Existe realmente pessoas que são almas gêmeas de propósito. Então, de verdade, aparecerá na hora certa ou você procurará esta pessoa. Basta realmente você tomar a decisão de fazer e a partir do momento que começar a andar, as coisas acontecem. Existem muitas pessoas que gostam de trabalhar com turismo, gostam de trabalhar realmente nesse ramo e estarão à sua disposição, com certeza.
tá bom? Eu espero que tenha realmente ajudado, que tenha esclarecido alguma coisa. Eu agradeço imensamente pelo tempo que vocês despenderam aqui comigo e vou deixando aqui o meu obrigado e a gente se vê em breve. Um grande abraço, tudo de bom.